Boa noite, pessoal. Então, a gente vai continuar no nosso tema, tá, de acolhimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as condutas, tá, dentro do protocolo de acolhimento. Semana passada a gente já falou um pouquinho sobre classificação e deu algumas condutas. Porém, hoje a gente vai abordar ainda mais essas condutas, vão ter alguns casos para a gente responder sim nos fóruns e no Google Classroom. Eu já coloquei conduta na vez passada para a gente já ir acostumando, tá? Para a gente já ir incorporando esse conhecimento, mas a nossa aula teórica desse tema é nesse momento, tá? Então, espero que vocês não tenham se assustado com os casos da vez passada, mas realmente a ideia era a gente já ir se acostumando e se adaptando, tá? Então, aqui só para a gente relembrar o nosso fluxograma, tá? Onde, primeiramente, o usuário vai chegar na unidade básica de saúde, o administrativo vai fazer essa escuta inicial, identificar o paciente. Se o usuário tiver uma atividade agendada, ele já vai ser encaminhado para essa atividade agendada, tá? Seja pré-natal, saúde mental, hiperdia, pericultura. Só que o ideal é que esse indivíduo já seja encaminhado, tá? Para que ele não fique muito tempo na fila. Porém, se o indivíduo não tem atividade agendada, a gente vai avaliar outra coisa. Ele precisa de um atendimento específico da rotina? Se ele precisar de um atendimento específico da rotina, ele vai ser encaminhado para coletar exame, para farmácia, tomar vacina, tá? Então, isso que a gente vai fazendo. Ou se precisar ser submetido a algum procedimento, fazer inalação, né? Então, algumas coisas nesse... Agora, se o indivíduo não tem nenhuma atividade dentro da rotina já programada para ele, o enfermeiro, tá? Então aqui está com uma equipe de enfermagem, mas especificamente o enfermeiro vai precisar fazer essa escuta dessa demanda, tá? Vai escutar a demanda do usuário, avaliar o risco biológico e vulnerabilidade social e definir a oferta de cuidado. Lembrando que o indivíduo que tiver vulnerabilidade social, ele tem preferência de atendimento. Então, a gente deve atender esse paciente, porque, por exemplo, quem que é o que tem vulnerabilidade social? É o paciente que é uma criança que nunca foi na puericultura, um idoso que nunca antes na vida procurou a unidade básica de saúde, pessoas de rua, pessoas que a gente sabidamente que a gente conhece, que utiliza substâncias, drogas, substâncias de abuso, né? Então, essas pessoas a gente tem que atender. A partir disso, a gente vai identificar aqui. Problema agudo. Problema agudo é definido por uma queixa que é inferior a 7 dias. Quando o paciente for agudo, ele vai ganhar uma das seguintes classificações: verde, amarelo ou laranja. Se o indivíduo for crônico, tá? Se ele for crônico aqui, tiver queixas acima de 7 dias, a gente vai dar, tem duas chances, né, no caso, que vai avaliar mais coisas. Mas ele pode ser classificado como verde e como azul. Só lembrando dos nossos pacientes vermelhos, então, quem são vermelhos, tá? Pacientes classificados como vermelhos. Então, a gente tem aquele paciente que tem parada cardiorrespiratória. A gente tem o paciente vítima de TCE. A gente tem o paciente com infarto agudo do miocárdio, terceira situação. A gente tem queimaduras graves ou em crianças, lembrando que a queimadura ela tem classificação entre primeiro, segundo e terceiro grau. A grave é a queimadura de terceiro grau ou a queimadura de via aérea, tá? E criança sempre a gente vai considerar como grave. Sinais de choque. Sinais de choque é os 3. Taquicardia,
hipotensão, palidez e sudorese, tá? Então, são esses 3. E a AVE, tá? Nossa outra situação. Como que vocês vão perceber o AVE? Dificuldade de mobilidade de um lado do corpo, tanto em membro superior quanto em membro inferior. Perda de sensibilidade, desvio de rima labial, o paciente não consegue articular a sua fala e não consegue falar também. Então, é dislalia e disartria, tá? Pacientes com insuficiência respiratória, que são classificados por franco esforço respiratório, queda de saturação, cianose labial, tá? Então, isso é uma insuficiência respiratória. Hemorragia ativa, tá? Onde a gente pode ter sangramento arterial ou sangramento venoso, faz-se necessário a gente diferenciar. Convulsão, tá? Também entra como vermelho. E agitação e delírio. Todos esses pacientes aqui são classificados como vermelho. O que vocês devem fazer para esses pacientes? Primeiro, manutenção de via aérea e ofertar oxigênio, entra na mesma. Porque, por exemplo, imaginem que um paciente está com insuficiência respiratória, tá? A gente não pode, né, só observar. Então, tá com insuficiência respiratória, oferta oxigênio para o paciente. Ah, paciente teve rebaixamento de nível de consciência, faz manutenção de via aérea, tá? Segunda opção, RCP, tá? Que é a compressão torácica, né, para estabelecimento da circulação sanguínea. A gente pode funcionar um acesso calibroso no paciente, principalmente quando ele tiver uma hemorragia, quando estiver convulsionando, quando estiver fazendo um delírio, a gente pode fazer uma medicação. Então, existe essa possibilidade. E conter a hemorragia, tá? Realmente, com compressas, com gás, o que vocês tiverem, tá? Mas, né, colocar bem no local, não precisa garrotear, mas, assim, comprimir bem, tá? E solicitar o SAMU também. Os pacientes laranja, então vamos lembrar. Paciente com dor torácica moderada, tá? PA de 80 por 40, pressão baixa, né? Então, de 80 por 40. Hipertensão sintomática, então acima de 150 por 100. HGT acima de 300 miligramas por decilitro ou abaixo de 50. E crise asmática grave, tá? Então, nesse caso aqui, entra como laranja, crise asmática grave, tá? Então, todos esses pacientes aqui são laranja. O que a gente faz com o paciente vermelho? O paciente vermelho, ó, a gente coloca atendimento imediato e encaminhamento para o serviço de emergência. O paciente laranja, a gente faz consulta médica imediata e encaminha se necessário. Então, se precisar encaminhar o paciente, nem todos os pacientes, né, o médico que vai decidir, na verdade, qual paciente que vai ser encaminhado e qual paciente que pode ir para casa com orientações, tá? Claro que a gente pode dar nossos pitacos, mas a conduta médica nesse sentido, nesse caso. Outros pacientes laranja, então, fratura, luxação em torse, lembrando que fratura é o que está aqui na imagem, se tem uma interrupção do osso. Luxação é uma, não desconexão, mas é uma perda de conexão mesmo, né, da ligação entre a articulação e o osso, né? Então, por exemplo, aqui está o meu acrômio, né? Ele sai do acrômio clavicular, né? Então, isso seria uma luxação. E entorse é ligação ligamentar, tá? Então, no ligamento. Então, todos esses são laranjas, tá? Consulta médica na hora encaminha. Não adianta só ver um paciente com fratura e, meu Deus, e já encaminhar o paciente. Vai ter que ir para o hospital? Sim, né? Porque precisa de tratamento cirúrgico. Mas
avaliar com calma, afinal vocês têm todos os recursos, tá? Inclusive pode pegar acesso para dor, fazer tudo, tá? Mas calma, tá? Mesmo que, ai meu Deus, fratura, eu já sei que vai ser encaminhado. Tudo bem, mas tem que realmente esperar, tá? Gestante. Gestante que tiver dor embaixo do ventre e perda de fluido vaginal é laranja. Tem que ter consulta médica na hora e ser encaminhada se necessário, tá? Por quê? Porque pode ser um sinal de sofrimento fetal. Tem que ser encaminhada para o local de referência, tá? Hematêmese, evidência visual, aqueles vômito com sangue, um aspecto vivo, tá? Vivo. Melena é evacuação com sangue, tá? Mas aquele aspecto vivo também. O coágulo, não confundam com aspecto de borra de café. Aspecto de borra de café é sangue digerido, tá? Então não seria um paciente laranja, tá? É um paciente que precisa ser investigado sim, mas não entra como laranja. Crianças com desidratação, inapetência e letargia, a gente avalia que está com desidratação pela prega cutânea, tá? Então a gente faz essa prega e quando a gente solta, demora a retornar a pele no lugar, significa que o paciente está desidratado, tá? E sinais de meningismo, isso aqui, claro que eu vou cobrar na prova. Não se esqueçam que vocês têm prova, tá? Depois que vocês retornarem. Quais são os sinais de meningismo? Então, em outros slides, a gente também falou sobre ele, tá? São sinais de Kernig e sinais de Brudzinski, tá? Aqui no sinal de Brudzinski, o paciente, a gente faz esse movimento aqui com a cabeça do paciente, o paciente tem flexão de perna, e no Brudzinski a gente faz o mesmo movimento e ele, com o joelho, leva o joelho para próximo do tórax. Vejam o vídeo no YouTube que é melhor, mas o nome do sinal são dois sinais, Kernig e Brudzinski. Antes desses sinais, que tipo de sintoma a gente tem para avaliar que o paciente tem sinal de pode estar com meningite? A gente vê rigidez de nuca, a gente vê fotofobia, a gente vê vômito em jato nesse paciente, tá? E febre também. Então, nesse caso, a gente desconfia, pode no exame físico fazer esses dois sinais, Kernig e Brudzinski, para avaliar se o paciente tem sinal de irritação meníngea. Nossos pacientes amarelos demandam consulta médica no dia, tá? Quais são esses pacientes amarelos? Então, a gente tem o paciente idosinho ali, com diarreia aguda e sinais de desidratação. O que é o sinal de desidratação? Olhos fundos, tá? Turgor cutâneo diminuído, tá? Então, isso é um sinal de desidratação. Mucosa, a gente olha aqui, ó, para ver se está corada ou não, tá? Isso tem que ser avaliado. Por que diarreia é tão importante em idoso e criança? Porque a superfície corporal é menor, o metabolismo é diferente, então qualquer diarreia nessas duas populações apresentam risco, tá? A gente não pode simplesmente deixar passar, tá? Segundo aspecto, dor abdominal aguda, náusea ou vômito. Qual que é o problema da dor abdominal? Pode ser quem já teve e sabe que não é fácil. Por exemplo, um apendicite. Tem que ser operado, tá? Tem alguns sinais importantes que vocês vão aprender para avaliar possível quadro de apendicite, tá? Mas, enfim, pode ser esse caso ou pode não ser, mas teve dor abdominal aguda associado a náusea e vômito, tem que receber consulta médica no dia, tá? De manhã ou de tarde, isso é bom a gente lembrar, que a gente já falou disso, na verdade, não é novidade, né? Pode ser no período da manhã ou no período da tarde. Terceira situação, dor de cabeça moderada ou tontura, sem alteração de sinais vitais. Quarto caso, otalgia intensa, moderada, acima de 7 pontos na escala de dor com febre.
Olho vermelho com irritação conjuntival recente, conjuntivite clássica. Acidente com animal peçonhento, tem sinais e sintomas sistêmicos, às vezes dá uma travada, eu vejo se tá bom ainda, tá? E prostração em crianças. Aquela criança hipoativa que não responde, não se comunica direito, tá? Então, isso seria um paciente amarelo. Outros pacientes amarelos. Infecção local, aparente, com sinais sistêmicos. Quais são os sinais sistêmicos? Febre, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente avalia uma ferida operatória. Quais são os sinais inflamatórios? Sinais inflamatórios é edema, calor, rubor. Infecção a gente sabe como, quando tem. Se tem secreção, tá? Como que é essa secreção? A gente vai avaliar e, além disso, ver o quê? Se tem sinais sistêmicos, tá? Que é a febre nesse sentido, nesse caso. Dor lombar, segunda situação. Dor lombar com sintomas urinários ou febre. Só dor lombar não é amarelo, tá? Estou controlando o tempo, por isso que eu tô aqui. Sem o sintoma urinário ou sem a febre, não entra como amarelo, tá? Terceira situação, suspeita de aborto. Tem que ter consulta médica no dia. História de chieira noturna ou dor torácica ao tossir. Eu vou fazer depois um feedback das questões, mas essa foi a que o pessoal teve mais dúvida, porque devido ao histórico dele, que eu coloquei lá no Google Classroom e também no fórum, devido ao histórico dele de comorbidades, né? Vocês acharam que era um pouquinho a mais as coisas, mas não. Ele era amarelo pela dor torácica ao tossir, tá? Simplesmente por essa situação. Mesmo que tenha comorbidade, e nem classificar para menos, porque a queixa principal dele era a dor torácica ao tossir. Não era exatamente os sintomas gripais, tá? Outra situação, abscesso com dor intensa, por exemplo aqui, né, tem que drenar. Suspeita de doenças infecto-contagiosas. Febre persistente por mais de 48 horas com o uso de antitérmico, tá? O que é verde, tá? Com a verde a gente vai abordar com muito mais carinho, muito mais amor, porque no paciente verde a gente pode fazer a consulta de enfermagem ou agendar a consulta, ou os dois. A gente faz a consulta de enfermagem, depois o paciente vem para a consulta médica, tá? Mas a gente vai abordar muito mais a conduta do verde, porque a conduta do verde entra na nossa atribuição como consulta de enfermagem, tá? Então, quais pacientes são verdes? Pacientes que têm tosse, congestão nasal, coriza, dor de garganta e uma temperatura axilar de 38,5, é a gripe, né? Dor crônica com piora recente, com acima de 6 pontos na escala de dor. Constipação intestinal, assaduras em bebês, pediculose e escabiose, tá? Piolho e sarna, falando, né, da língua do povo. Inapetência e hipoatividade em crianças, atraso menstrual e dor de característica muscular, tá? Relacionada à palpação com piora de movimentos de membros. Quem mais é verde? Pacientes com diarreia, vômito sem sinais de desidratação. Pacientes com corrimento vaginal ou queixas ginecológicas, também são verdes, clássicas vaginoses. Cefaleia sem hipertensão, se for hipertensão, lembra que aí é lá no laranja, com uma urgência hipertensiva. A dermatite crônica também é verde. Uma dor aguda leve, de 1 a 3, sem sintomas associados, em pacientes com histórico de coronariopatia ou embolia pulmonar. Esse eu quero abordar melhor, tá? Por quê? Dor aguda leve, até aí tudo bem. Sem sintomas associados, ele só tem a dor. E em pacientes que não têm um histórico de oh meu Deus, que dificuldade que eu falo.
Coronariopatia. O que é coronariopatia? É sinais de angina, aqueles pacientes que têm dor no peito mesmo em repouso, aqueles pacientes que têm dor no peito quando fazem exercício, aqueles pacientes que já infartaram, que já colocaram stent, tá? Então isso também entra como coronariopatias, tá? E embolia pulmonar, aquele paciente que teve trombose pulmonar. Se o paciente tiver um quadro de dor aguda leve, não tiver nenhum sintoma associado, porém tiver histórico dessas doenças, aí ele já não é mais verde, tá? Então aí ele vai ser avaliado de uma outra forma, porque ele vai ser uma suspeita de uma coronariopatia ou embolia pulmonar. Então, tá com dor, avaliar onde que é essa dor e se o paciente tem esse histórico. Por isso a importância de quando vocês estão avaliando o paciente no acolhimento, vocês perguntarem não só sobre os sintomas dele, mas o histórico que esse paciente tem, tá? E sintomas urinários, disúria, oligúria recentes, tá? Disúria, dor por urinar, dificuldade, tá? Então isso que a gente já tinha visto, tá? Então, lembrem-se que lá no amarelo é a dor lombar associada com os sintomas urinários. Se for só sintoma urinário, aí é verde, tá? Se for dor lombar mais sintoma urinário, é amarelo. Só sintoma urinário, verde, tá? O que a gente pode fazer no verde, então? Que a gente discutiu. Trabalhar no nosso protocolo, dentro do protocolo, prescrevendo algumas medicações, ou pedindo alguns exames, ou agendando consulta médica, tá? Quem é azul, tá? Azul, nossa última classificação. Início de planejamento familiar. Então, quando a gente faz com a mulher e com o parceiro, né, eles querem utilizar um método contraceptivo, a gente conversa, é longo o diálogo e a gente vai fazer esse planejamento familiar. Isso aqui é azul. Renovação de receitas, tá? Então, acabou a minha receita e eu preciso de receita para comprar a minha medicação. Tá, isso normalmente ele já é orientado a marcar consulta antes, tá? Então, chegou lá, vai ter que avaliar, né? Se for anticonvulsivante, a gente até fornece na hora, ou insulina. Mas as outras tem que agendar consulta médica, tá? Porque senão vira lá só agendamento, só quem trabalha em unidade sabe. E se a gente deixar o paciente ser atendido para renovar a receita, a gente vira em só renovar a receita desses pacientes, tá? Terceira situação. Requisição ou retorno de exames, tá? Nossa, parece que tá travando muito. Histórico de cólica ou irregularidade menstrual e atestado e laudos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, cólica e irregularidade menstrual é azul. Atraso menstrual é verde, tá? Atraso verde, irregularidade azul. Minha menstruação não tem vindo direito, tá demorando, tá atrasando, agora não tá atrasada, mas tem histórico de atraso, aí é azul, tá? Porque não tem suspeita de gravidez. Mas se for atraso, aí é verde, tá? E atestado e laudo também. Condutas, tá? Então, isso aqui é o principal para a gente discutir e vai ter mais alguns casos clínicos para vocês resolverem no fórum e no Google Classroom. Por que os dois? O Google Classroom eu consigo responder na hora que vocês estão fazendo a pergunta, porque ele não trava. O fórum tem travado. Mas vou reclamar para a coordenação. Já está ciente, a gente teve uma reunião sábado, já foi passado para Maringá e está tentando corrigir, tá? Então, mas então eu preciso responder o fórum? Sim, porque é por lá que vai ser a presença de vocês, tá? O Google Classroom é uma forma de eu conseguir uma forma mais rápida para responder vocês nesse momento, tá? Então, qual que vai ser a conduta dos nossos pacientes vermelhos? Então, vamos falar do nosso paciente parado, né? Que teve uma parada cardiorrespiratória. Nesse caso, a gente vai fazer reanimação cardiopulmonar,
Garantir um acesso endovenoso calibroso, soroterapia e verificar os sinais vitais quando esse paciente voltar, tá? Lembrando que é quando ele voltar, porque o paciente parado não vai ter pressão, não vai ter pulso, né? Enfim. Primeiro, foca o paciente em parada cardiorrespiratória. Foi quarentena, ó. O foco no paciente em parada cardiorrespiratória é a reanimação cardiopulmonar, tá? No TCE, o que vai ser feito, tá? No TCE, ele vai ser verificado os sinais vitais desse paciente, avaliar o nível de consciência dele, tá? Então, como que tá esse nível de consciência? Terceira situação, infarto, o que a gente faz? Verifica os sinais vitais desse paciente, tem que realizar um eletrocardiograma, acesso endovenoso e medica o paciente conforme o protocolo. Professora, se vai for o caso, eu posso copiar isso aqui lá? Não, tá? Daí vocês vão fazer o de vocês, mas baseado nisso aqui, tá? Queimaduras graves ou em crianças. Queimadura é bem amplo, até colocar como conduta. Por quê? Vocês vão ter que avaliar a área corporal de acometimento desse paciente. Não vou especificar isso agora, porque não é o momento, tá? Da gente falar de abordagem em queimadura. Isso, na verdade, é um tema mais prático de cuidar. Eu estarei invadindo a disciplina da minha colega, tá? Então, a gente tem que avaliar o quê? Queimadura, primeiro, área corporal e grau da queimadura. É primeiro grau? Como que sabe que é primeiro grau? Primeiro grau é aquela queimadura que faz um vermelhão, né? Que é a queimadura de sol. Queimadura de segundo grau faz bolha. E a queimadura de terceiro grau pega nervo, é aquela que você vê que está necrosada mesmo, a região. O que vocês vão fazer a princípio, né, para esse paciente? Vai ser verificado sinais vitais desse paciente, tá? Vai ser verificado os sinais vitais desse paciente, pegar um acesso endovenoso nesse paciente e lavar a região e né, depende, então é isso que entra. Primeiro grau, vocês vão lavar com uma água corrente mesmo, não é pasta de dente, não é café. Bolha, não estoura a bolha, protege com um material estéreo molhado e atadura. E no hospital eles vão, como é um ambiente que eles conseguem ter mais controle, eles têm a conduta. O que é importante para vocês? Verificar sinais, pegar acesso para repor o que esse paciente está perdendo, tá? E, dependendo do grau da queimadura, vocês podem adiantar alguma conduta. E a gente tem a sepse, né? A sepse a gente já falou que a gente vai avaliar a nossa tríade, né? Que é a hipotensão, taquicardia e palidez cutânea. E para pacientes em sepse, a gente vai verificar sinais vitais desse paciente, né? Mais vezes, no caso. Garantir um acesso calibroso e iniciar uma soroterapia. Para o AVE, o que deve ser feito, né? Verificar sinais vitais desse paciente e avaliar muitas vezes, o estado neurológico dele. Então, se ele está abrindo o olho sozinho, se ele está conseguindo se conversar com vocês, se ele consegue mobilizar os membros, tá? Então, isso vocês vão avaliar de uma forma contínua. Para o paciente que tiver insuficiência respiratória, o que vocês vão fazer? Garantir ali, avaliar os sinais vitais dele, principalmente a saturação, perfusão, tá? E oxigenoterapia, ou em catéter nasal, ou em máscara de reservatório. Hemorragia ativa, vocês têm que fazer o quê? Diferenciar se essa hemorragia é arterial ou é venosa e estancar o sangue. Como? Gás e compressa, o que vocês tiverem, tá? Por isso que eu demoro. Convulsão. Convulsão, o que vocês vão avaliar? Vão avaliar o padrão da crise. Então, como que tá essa crise? O paciente está mexendo os 4 membros, ou está mexendo um membro só, ou um lado só. Como que tá esse padrão? Quanto tempo ele ficou na crise? Ele perdeu a consciência durante a crise, tá? E quando ele está tendo convulsão, o ideal é que a gente proteja a cabeça dele para ele não ficar batendo a cabeça enquanto convulsiona. Então,
protege, tá, a cabeça dele para ele não bater. Não precisa enfiar o dedo na boca, desenrolar a língua, não, tá? Ai, vai engolir a língua. Isso aí, na emergência, vocês vão ver, né, o que vocês podem fazer. A gente tem uma cânula que a gente pode colocar e aí vocês colocam. Mas, a princípio, o foco é o quê? Avaliar esse padrão dessa crise e proteger a cabeça do paciente, tá? Se for um paciente com quadro de agitação e delírio, o paciente vai ter que permanecer com vocês um pouco em observação, tá? Para você conhecer o padrão. Então, como que é essa agitação? Como que ela é manifestada, tá? E o que causou isso? Se é alguma substância de abuso, já que é sabidamente conhecida por vocês, né? Então, isso deve ser avaliado também, tá? Como que aconteceu esse quadro? Os pacientes laranja, quais são as condutas? Então, para dor torácica moderada, o que tem que fazer? Eletrocardiograma é o foco, porque vocês precisam ver o quê? Se isso aqui não é um infarto agudo do miocárdio, tá? Dor torácica, eletro, não esquecer. Mais importante até que sinais vitais. Nem tanto, mas é tão importante quanto, tá? PA abaixo de 80/40, o que vai fazer? Acesso. Claro que tudo isso vocês estão vendo exame físico, mas vão fazer exame físico no paciente também, tá? Então, na hora que vocês vão aprender lá com a Jenny, vocês vão falar, ai, mas a gente nunca vê as pessoas fazendo tudo isso, tem que fazer de todos os segmentos, a gente já conhece essa história. Aí a resposta de Jenny provavelmente vai ser sim, tá? E a mesma coisa, porque a PA tá baixa, vocês vão precisar saber a causa. Às vezes vocês já descobrem no exame físico, tá? E a conduta vai ser mais direcionada. Aqui eu tô falando uma conduta geral, como se fosse uma conduta de emergência, tá? PA tá abaixo de 80/40, garante um acesso endovenoso e começa um soro, tá? Hipertensão sintomática, aquele paciente que tá com PA acima de 150%. Com cefaleia, dor, qualquer sintoma relacionado, náusea, vômito, vai fazer, tá? Vai ser classificado como laranja e vai medicar, né? Vai fazer uma medicação conforme o critério médico, isso a gente não pode escolher qual medicação que vai ser feita. Faz a medicação e avalia depois para ver se melhora, tá? HGT, o que vai fazer? Acesso e soroterapia. Nossa, mas soroterapia abaixa a glicose? Abaixa, tá? Incrivelmente, sim. Ah, não sabia. Nem eu fui descobrir isso quando formada. Então, melhor você já descobrir agora do que depois, tá? Então, por quê? Qual que é a ideia? Quando a gente hidrata o paciente, esse soro, ele entra na célula, tá? E aí a glicose, ela é mais rapidamente eliminada, porque você faz uma troca do meio interno e externo mais dinâmica e a glicose vai ser eliminada mais rápido, tá? Então, soroterapia ajuda, sim, a baixar um pouco da glicose. Crise asmática, o que vai fazer? Verificar sinais vitais desse paciente, oxigenoterapia se for necessário. Como que vocês sabem se vai fazer oxigenoterapia? O professor Jenny, ele vai explicar, ou já explicou. Se a saturação estiver abaixo de 93%, 91%, a variar da literatura, do paciente também, vocês podem iniciar a oxigenoterapia, tá? Fraturas, luxações ou entorse, vocês vão imobilizar. Ai, mas eu não sei. Então, se não sabe, não faz, porque uma imobilizada errada é bem prejudicial para o paciente, tá? Então, vocês vão aprender a imobilizar, tá? Mas a conduta é imobilizar e fazer já adiantar uma medicação para a dor desse paciente. Gestante, o que vai ser feito? Para gestante, a gente vai avaliar qual que é o padrão, então como que é esse fluido que ela está eliminando, se ele é de uma cor esbranquiçada, se ele é translúcido, se ele tem aspecto de sangue ou aquele sangue pisado. A gente tem que avaliar o quê? O padrão desse fluido e encaminhar essa paciente, né, para a maternidade de referência. Terceira situação, se o paciente tiver hematêmese ou melena, verificar sinais vitais desse paciente, garantir um acesso venoso calibroso e começar uma soroterapia, tá? Se for desidratação em crianças, o que vai fazer?
acesso endovenoso também e soroterapia para esse paciente. Se for um sinal de meningismo, que a gente viu, né, que era qual mesmo? Tentem lembrar, pausa dramática. Que é o Kerning e o Brudzinski, onde o paciente vai estar apresentando fotofobia, rigidez de nuca, vômito em jato. Nesse caso, a gente precisa isolar o paciente, porque passa para as outras pessoas, tá? E aí encaminhar esse paciente para o serviço de referência. Os nossos pacientes amarelos, esses são um pouquinho mais, você acha um pouquinho mais difícil a conduta, porque varia muito com o caso, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente idoso que está com quadros de diarreia aguda e desidratação, a gente vai pegar um acesso, deve pegar um acesso endovenoso e garantir soroterapia para esse paciente. Se tiver uma dor abdominal aguda para esse paciente, o que deve ser feito? Analgesia, tá? Analgesia. Na terceira situação também, analgesia, quando o paciente tem dor de cabeça moderada. Se o paciente tem otalgia também, dor no ouvido. Olho vermelho, que é a clássica conjuntivite. E isso já manda para casa com orientação, lavar a mão, passar álcool, não encostar nos outros e tudo mais. Isso aqui é orientação, tá? Acidente com animal peçonhento, avaliar quanto tempo que foi esse acidente. Se for um tempo inferior a 6 horas, manda para o hospital do pronto, no caso pronto-socorro municipal, mas manda para referência para tomar o soro. Se não, aí vocês vão, o médico vai tratar com sintomático, tá? Com medicação antialérgica, anti-inflamatória e analgésica, tá? Se o caso for prostração em crianças, avaliar como que é essa prostração. Se o paciente tiver com infecção do local sem sinais sistêmicos, o que vocês vão fazer? Orientar também. Por exemplo, se for uma ferida operatória, como que é essa ferida? Aí vocês vão ensinar esse paciente a fazer o curativo, por exemplo. Lava com soro, pega gás desse jeito, passa daqui para cá, nunca daqui para cá, tá? Orienta esse paciente, vai lavar com gás e depois põe Bersane ou dá as coberturas para ele, ou orienta aí na unidade. Então aí vai avaliar, vai avaliar do quadro do paciente. Mas o ideal é que seja feito orientação de como fazer esse curativo. Isso é o que nos cabe como enfermeiros. O médico vai prescrever um antibiótico e um anti-inflamatório. E nós que vai resolver de verdade, brincadeira. O que vai resolver, né, para sempre, que é o paciente saber fazer esse curativo de uma forma ideal. Segunda situação, quando o paciente está com dor lombar, né, e sintomas urinários ou febre, é prescrito analgesia. Se tiver com suspeita de aborto, já encaminha esse paciente, não fica esperando, ou esperando que melhore em casa, tá? Se tiver histórico de cheira noturna ou dor torácica, ao tossir, orientar esse paciente. Se ele tiver com abscesso, tá? Tem que drenar esse abscesso. E se tiver com suspeitas de doenças infecto-contagiosas, verificar sinais vitais e isolar esse paciente. Se for febre persistente por mais de 48 horas, orienta, tá? Nesse caso, mas nesse caso, febre vai ter que ser investigada, né? 48 horas. Porém, ele vai receber consulta médica no dia, nesse caso, tá? Agora, o que está no protocolo, isso aqui é bem importante que a gente saiba. Para os pacientes que têm sintomas gripais, isso aqui já é parte da conduta, tá, gente? O paciente tem sintomas gripais, o que vocês, como enfermeiros, vão fazer? Primeiro, vocês vão verificar os sinais vitais desse paciente, vão verificar a saturação de oxigênio desse paciente e fazer uma ausculta pulmonar, tá? Isso aqui básico, tá? Sintomas gripais, verifica sinais, saturação e ausculta. Aí, ó, se o paciente tiver dispneico, com saturação abaixo de 95%, na ausculta pulmonar tiver sibilo, que vocês vão verificar o que é, vocês têm que encaminhar o paciente para consulta médica.
Se o paciente tiver sinais vitais estáveis, saturando acima de 95%, vocês vão avaliar a garganta desse paciente. Para ver o quê? Se tem placa na garganta, se tem secreção amarelada nos ouvidos ou na região nasal, tá? Se não, aí vocês vão prescrever o quê? Porque se tiver garganta infeccionada, ou ouvido, ou nariz, tem que encaminhar para consulta. Senão, vocês vão prescrever isso aqui. Soro fisiológico nasal, tá? Guaco, 10 ml, via oral de 8 em 8 horas. E paracetamol ou dipirona, um dos dois. VO de 6 em 6, tá? Aí solicitar retorno em 48 horas se o paciente não melhorar do quadro, tá? Revisando, o paciente vai para vocês com sintomas gripais, vai falar lá a queixa de vocês, vocês vão verificar sinais vitais, saturação e auscultar o pulmão do paciente. Se tiver com alteração em qualquer coisa, perfusão, ausculta, encaminha para consulta. Se não tiver, vocês vão avaliar a garganta desse paciente, o ouvido e o nariz. Se tiver secreção, encaminha também para consulta. Se não, vai prescrever o combo, soro fisiológico, 2 gotas em cada narina, guaco e paracetamol ou dipirona. Eu gosto da dipirona, porque o paracetamol só aqui no Brasil vende, ele tem uma hepatopatia bem importante, tá? Então, evitar. Segunda situação, então eu vou dar 3 hoje para não ser muita coisa para vocês, que esse tema realmente é complicado, tá? Se o paciente tiver dor crônica com piora recente, o que a gente vai fazer? Verificar sinais vitais desse paciente, pontuar ele na escala de dor, tá? E ver se está associado com outros sintomas. Depois a gente vai ver. Tem alteração de sinais vitais, sinais de gravidade, vai para consulta médica. O que é um sinal de gravidade? Uma hipertensão alta, uma saturação alterada, então algum sinal vital alterado, tá? Se não, se tiver sinais vitais alterados, a gente vai fazer o quê? Identificar as possíveis causas de dor, orienta repouso, alimentação saudável e atividades físicas e verificar a medicação que o paciente utiliza para essa dor crônica. Ver o que ele utiliza, aí você vai transcrever essa receita. Então, por exemplo, ele já usa codeína, que é um opioide, né, para analgesia. Então, vocês transcrevem, né, da mesma forma que estava naquela receita, você faz uma nova receita com tudo que ele já utilizava, tá? Até ele ter consulta médica. Isso se os sinais vitais do paciente tiverem normais, tá? Se tiver normal, sinais vitais. Se não tiver normal, aí encaminha para consulta. Constipação intestinal, qual que é a conduta, tá? Se for constipação intestinal em adulto, a gente vai verificar sinais vitais, associar outros sintomas e verificar sinais de gravidade. Quais são os sinais de gravidade na constipação intestinal? Parou de evacuar há muito tempo, não elimina mais gases, tá? E não consegue comer. Isso é um sinal muito de gravidade, tá? O que vocês vão avaliar? Se tiver alteração de sinais vitais ou esses sinais de gravidade, vai para a consulta médica. Se o paciente tiver sinais vitais estáveis, sem sinais de gravidade, histórico de constipação, aí agenda consulta, porque aí já tem um histórico de constipação, precisa ser investigado mais a fundo o que pode ter causado. Mas, se os sinais vitais estiverem estáveis, não tiver sinal de gravidade e não tiver histórico de constipação, vai orientar a alimentação rica em fibras, aumentar a ingesta hídrica, praticar atividades, tá? E fazer massagens abdominais. E o enfermeiro vai prescrever óleo mineral 10 ml, VO, 1 a 3 vezes por dia,
longe das refeições e outros medicamentos. Se vocês suspeitarem de parasitose, se for aquele paciente que vive numa área de risco, tem que solicitar parasitológico de fezes, tá? Ou, por exemplo, atendeu o paciente um dia, prescreveu óleo mineral, não resolveu, pede um parasitológico de fezes, tá? E claro, sempre investigar aqui já, não é só verificar sinais vitais, é verificar o histórico do paciente, quando começou a dor, como é a dor, o que você tem de doença, o que você toma de medicação, onde você mora, como é a dor, o que piora a dor, o que melhora a dor, tudo. E nesse momento você já vai ver que medicação que o paciente pode estar tomando, que às vezes é o que está associado à constipação intestinal. Por exemplo, opioides causam constipação intestinal. Às vezes pense num pós-operatório da ortopedia, fraturou, vai estar utilizando opioides, tá? Então, às vezes causa constipação intestinal e essa é a causa, tá? Então, isso a gente tem que investigar também. Para finalizar, se for um paciente com pediculose e escabiose, o que a gente vai fazer? Verificar se tem exudato, ainda tão nervoso, né? Um exudato, né, na cabeça, assim mesmo, se está saindo secreção e se está disseminado. Se tiver, encaminha para consulta, se não, a gente orienta, prevenção, higiene e prescreve ivermectina, um comprimido de 6 mg VO, dose única, ou meio comprimido em 15 dias. Como que a gente vai avaliar isso? De acordo com o peso do paciente, tá? Isso que a gente vai discutir. Então, a gente vai parar aqui, que tem mais condutas, e senão vocês não aguentam ver o vídeo que eu sei, tá? Então, no fórum e no Google Classroom, vai ter algumas questões. É importante que vocês participem, porque não é só assistir a aula, também a gente vê que as condutas vocês estão entendendo e tendo um feedback positivo, tá? Qualquer coisa, vocês sabem que podem contar comigo, tá? Qualquer crítica e sugestão da mesma forma, tá bom? Tô sendo fofo. Tchau, gente. E qualquer coisa avise, tá bom?